Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace, amazing grace. Nós vivemos numa sociedade que é marcada por ilusões. O nosso mundo é um mundo construído, marcado por grandes ilusões. Nós podemos dizer, em certa medida, que a nossa sociedade tem como objetivo, tem como meta para a vida a ideia de que nós vamos ter uma vida boa se nós estivermos contínua e ininterruptamente felizes. A felicidade, ela é um aspecto relacionado à nossa vida, uma ideia vendida pela nossa sociedade de que sem isso, sem essa experiência, sem esse sentimento, nós não estamos vivendo bem. Isso faz com que uma das principais realidades vendidas pela nossa sociedade seja o que a gente chama de entretenimento. Entretenimento. Entretenimento é uma realidade continuamente oferecida pela nossa sociedade para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa se sentir felizes. Porque a ideia é essa: a vida é boa, nossa vida está boa, nossa vida tá legal se a gente estiver feliz, se a gente estiver se sentindo feliz. Né? Veja, por exemplo, quando o Palmeiras ganha do Corinthians, né? Assim, não tem jeito, cara, não tem jeito, é uma felicidade aí, né? Dá vontade de aplaudir, é um negócio. Em contrapartida, os corintianos ficam tristes, não é verdade? Agora, o contrário também acontece. Quando o Corinthians ganha do Palmeiras, os corintianos ficam tudo felizes e os palmeirenses ficam tudo infelizes, tudo triste. Não é? Por quê? E aí nós nos sentimos bem. Não é? Se o meu time ganha, eu me sinto bem. Não é? Se o meu time perde, eu me sinto mal. Não é? E às vezes nesse negócio de time aí, às vezes a coisa é bem complicada, porque o sujeito não se sente só mal, não. Tem uns que ficam agressivos. Não é? E aí a gente vê aí umas coisas, né? Infundadas, né? Comportamentos, ações, né? Brigas, vandalismo, né? Tudo por causa do quê? Tudo por causa de um jogo de futebol? Não, não é só por causa de um jogo de futebol. É por causa da frustração de você não ter se sentido feliz. Essa que é a verdade. Eu fico triste, ou então eu sou inundado de raiva, porque a minha expectativa com aquele jogo era que aquilo ia produzir algum tipo de felicidade para mim. Meu time ia ganhar. A sociedade, ela constrói essa ideia na gente, que a gente precisa estar feliz o tempo todo, e se a gente não estiver feliz, então a gente está triste, e isso é muito ruim, e a gente precisa de alguma maneira conseguir se sentir feliz. O maior slogan com relação a isso na nossa sociedade chama-se Happy Hour. Não é? Happy Hour, ou seja, hora feliz. E esse é o problema. Esse é o problema com o entretenimento.
é que o entretenimento, na verdade, ele gera para a gente uma ilusão de felicidade. Por quê? Porque ele não dá para a gente, na verdade, subsídios para que a gente possa lidar com a vida real. O que o entretenimento faz? Ele nos saca da vida real e ele nos coloca num ambiente onde nós, por alguns momentos, vamos nos esquecer, ok? Dos problemas, nos esquecer das situações, nos esquecer, e nós vamos ter uma hora feliz. Nós vamos ter o nosso happy hour. Né? Agora aqui, a gente está aqui agora para brindar, para beber, para conversar, bater papo, contar piada, dar risada, né? E aí a gente tem aquela ilusão de que nós estamos felizes. Só que isso passa, e a gente tem que voltar para a vida. E aí quando a gente volta para a vida, a gente volta a encarar as situações, volta a encarar os problemas, volta a encarar os desafios, e a gente volta a encarar a realidade de que a vida não é feita apenas de felicidade. Nós também temos que lidar com a realidade de situações que geram em nós tristezas. Uma outra maneira da gente tentar encontrar felicidade, por exemplo, é com relação a adquirirmos coisas. Muitas vezes nós compramos coisas não porque nós necessitamos daquilo que nós vamos comprar, mas porque aquilo que nós vamos comprar traz a felicidade para a gente. Não é verdade? Você já tem lá 30 bolsas, mas aí você compra mais uma porque aquilo me deixa tão feliz, né, comprar essa bolsa, né? Eu dou uma outra depois, né, da que eu tenho, mas só aquela experiência, né, de comprar o negócio deixa você feliz, não é? Ou qualquer coisa que nós gostamos. Muitas das coisas que nós gastamos, que nós investimos, não é porque nós precisamos, mas é por causa desse sentimento, é que fazer aquilo gera esse sentimento na gente. Gera esse sentimento de felicidade, que de alguma maneira lida e combate essa ideia que nós queremos evitar, que é a tristeza. Ok? A tristeza. Tem um pessoal que viveu lá no 4º século, né, depois de Cristo, chamado de os Pais do Deserto. Os Pais do Deserto foi um movimento de espiritualidade cristã que surgiu no 4º século depois de Cristo, e eles diziam que a tristeza era o resultado da perda de algo que era essencial para as nossas vidas. Por que a pessoa ficava triste? Por que a pessoa se entristecia? Porque, na verdade, ela estava perdendo, ou ela tinha perdido algo que era essencial para a vida dela. E isso trazia tristeza no coração dela. A busca contínua pela felicidade, segundo os Pais do Deserto, portanto, nada mais é do que a evidência de que há um vazio na vida da gente. Porque a nossa maior perda é o nosso relacionamento com Deus. É o que eles diziam. A gente se sente triste porque a gente tenta acumular coisas ou angariar coisas, angariar relacionamentos, porque há um vazio em nós, e nós achamos que com isso nós vamos conseguir preencher esse vazio, e nós vamos nos sentir bem, vamos nos sentir felizes, mas na verdade a gente não consegue encontrar felicidade nessas coisas, porque há uma realidade maior que nós perdemos, e essa realidade maior é a nossa relação com Deus. Eu acho que esses caras, eles estavam certos. A tristeza é uma realidade com a qual nós precisamos lidar. Ok? Nós precisamos lidar. Há muitas realidades acontecendo na vida da gente, no nosso mundo, que nos conduzem à tristeza, a essa experiência com a tristeza. Na perspectiva bíblica, a tristeza, ela de fato é isso que os pais do deserto disseram. A tristeza, na perspectiva bíblica, ela acontece na nossa vida por causa do nosso distanciamento de Deus. Nós somos criados para vivermos a nossa vida em conexão com Deus, mas a nossa rebelião contra o governo amoroso dele nos distanciou dele e continua distanciando cada vez mais a sociedade dele, e isso gera em nós esse sentimento de tristeza. Essa é a maior causa.
Mas, de acordo com a Bíblia, a tristeza também é um sentimento que nós temos. Sabe por quê? Porque a tristeza é um sentimento de Deus. Sabiam disso? A tristeza é um sentimento de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus se entristece. E porque Deus se entristece, nós também nos entristecemos. Então essa ideia de que eu quero uma vida onde eu vou ser o tempo todo feliz, na verdade, é uma insistência da nossa parte de nos mantermos rebelados contra Deus. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e sua semelhança e tem coisas que entristecem Deus. Portanto, sempre existirão coisas que nos entristeçam. Deixe-me mostrar 2 exemplos bíblicos sobre essa questão de como Deus se entristece, para você achar que eu não estou falando asneira. Ok? Primeiro, um texto de Gênesis capítulo 6, Deus, ele se depara com a realidade da humanidade, que vai proliferando, e com ela toda a rebelião, toda a maldade vai crescendo também, e chega um ponto em que isso fica insustentável. E a conclusão que Deus chega é que não tem jeito, ele vai ter que trazer um juízo histórico sobre a terra. Esse é o primeiro juízo histórico que ele vai trazer, e ele traz com o dilúvio. E ele com o dilúvio vai exterminar tudo que ele criou. E o texto diz assim, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha só. Deus vai ter que tomar uma atitude, tomar uma ação, por causa da rebelião humana, que vai levá-lo a julgar o mundo, a ter que destruir aquilo que ele criou. Mas ele não está fazendo isso com o coração feliz. Isso cortou-lhe o coração. Um outro texto que eu gostaria de mostrar, que demonstra que a tristeza é um sentimento que existe em Deus, é um texto do Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, quando nós nos rendemos ao Evangelho, ele vem e ele passa a habitar em nós, e a presença dele em nós é como se fosse um carimbo de Deus dizendo: esse aí está garantido para a eternidade. E ele está vivendo em nós. Mas o apóstolo Paulo diz que nós podemos tomar atitudes, ações, pensamentos que entristecem a presença do Espírito de Deus em nós. Então a tristeza é um sentimento que faz parte de Deus. E como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por um lado nós experimentamos a realidade da tristeza porque a gente se distancia de Deus, mas por outro lado nós experimentamos também a realidade da tristeza na nossa alma, porque esse é um sentimento que faz parte do próprio Deus. Assim como a alegria faz parte de Deus, assim como o amor faz parte de Deus. E são sentimentos que nós experimentamos porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, diante disso, nós precisamos nos perguntar: o que é que nos entristece? O que gera tristeza na gente? E mais, como é que nós podemos lidar com aquilo que entristece a nossa alma? Como é que nós podemos lidar com a tristeza quando ela se aloja de uma forma disfuncional em nós? Quando ela se aloja na gente de uma maneira que ela afeta a nossa alma, o nosso interior. Para a gente responder isso, eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia num salmo. Esse é um salmo que não foi escrito por Davi, ele foi escrito pelos filhos de Corá. É o Salmo 42. Na verdade são 2 salmos, porque eles se completam. O Salmo 42 e o Salmo 43. Abra sua Bíblia lá comigo, ou então ligue a sua Bíblia no Salmo 42, Salmo 43.
Nesses 2 salmos nós encontramos o autor lidando com essa realidade da tristeza na sua alma. Para a gente perceber isso no salmo, veja, primeiro, você vai notar lendo o salmo que há várias menções e sentimentos de tristeza ao longo do texto. Para ficar mais fácil, eu selecionei os versículos aqui para a gente. Olha só, no verso 3 e no verso 4, o salmista diz assim: minhas lágrimas, essa é uma expressão de tristeza, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro das coisas, choro angustiado. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Então, nesses 2 versículos, você tem essa expressão de tristeza presente. No verso 9 e 10, o salmista vai dizer assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando? Veja, é um sentimento de tristeza, né? Sabe, já teve aquela experiência de ficar, algo te entristecer tanto que você sai andando assim, meio perdido, meio sem rumo, meio sem saber para onde vai? É assim que o salmista está se sentindo, oprimido pelo inimigo. Aí ele diz: até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? No Salmo 43, como eu disse, é um salmo só, no verso 2, ele diz: pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? A mesma expressão que ele usa no Salmo 42. Então, quando nós lemos esses 2 salmos, nós percebemos uma série de posturas, de atitudes, de tristeza presente, lágrimas, angústia, caminhada sem saber muito bem para onde está indo, porque você está tomado, né, de tristeza. Também o Salmo mostra para a gente essa ideia da tristeza, que o salmista está lidando com a tristeza como uma disfunção presente na sua alma, porque por 3 vezes ele afirma com o mesmo refrão, exatamente o mesmo refrão, essa expressão de tristeza e angústia na vida dele. No verso 5, no verso 11, do Salmo 42 e no Salmo 43, verso 5, ele faz exatamente a mesma estrofe. Ele diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? É um diálogo do salmista com ele mesmo. Já teve conversas assim com você mesmo? O salmista está conversando com ele mesmo. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor, Salvador e o meu Deus. Então veja, esse salmo é um salmo que lida com a tristeza. Que lida com a tristeza como uma realidade que afeta a nossa alma. E que pode afetar a nossa alma levando-a a uma disfuncionalidade. Então, como é que a palavra de Deus nos ajuda a lidar com essa limitação da nossa alma? A lidar com a tristeza como uma limitação na nossa alma. Veja, primeiro, o salmista nos mostra que nós precisamos transferir todo o nosso anseio para Deus. O salmo começa com essa expressão. O salmo começa com ele dizendo: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença, quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Numa linguagem do salmista, a última canção que nós cantamos hoje aqui no nosso tempo de adoração. Este é o meu respirar. Tua palavra é o meu alimento. O salmista está dizendo: Deus, como a corça anseia por águas, o meu coração, a minha alma, o meu ser, a minha mente anseia pela tua presença.
anseia por ti. A tristeza do salmista é fruto do mesmo não experimentar de forma qualitativa, de forma eficiente, a presença de Deus com ele. Nós precisamos entender isso, primeiramente no contexto do Antigo Testamento, ok? Por que o salmista está se expressando assim? Porque no Antigo Testamento, o conceito de você encontrar-se com Deus, de você experimentar a presença de Deus, não apenas como um conceito teórico para você, mas como uma realidade na sua vida, se daria tão somente se você estivesse em Jerusalém. Se você tivesse a oportunidade de estar no templo de Jerusalém, e se você tivesse a oportunidade de ir no templo de Jerusalém, adorar a Deus ali, estar diante da Arca da Aliança, porque ali é onde Deus diz: eu vou adensar a minha presença e a minha bênção e a minha vida para sempre. Esse era o contexto do Antigo Testamento. E o que está acontecendo com o salmista? O salmista, de acordo com os estudiosos do Antigo Testamento, dizem desse texto, foi levado cativo. Ele estava provavelmente na região da Síria, cativo, longe de Jerusalém, longe desse contexto da adoração comunitária com o povo de Israel, longe do templo, longe da Arca da Aliança, e consequentemente na cabeça do salmista, longe de Deus, porque Deus está lá. E eu estou aqui. E aí ele diz: quando eu me lembro dessas coisas, eu fico desesperado, eu me entristeço. Veja, no verso 4, como essa ideia de que experimentar a presença qualitativa de Deus era algo que acontece na dinâmica do templo em Jerusalém. Ele diz assim: pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O salmista está em algum contexto onde ele para e ele se lembra disso e ele diz: ei, isso não é mais assim, eu não experimento isso, então Deus não está comigo, Deus não está aqui, eu creio nele, mas eu não tenho experiência com a presença dele. Assim o salmista reconhece que a resposta para a sua tristeza, a resposta para a tristeza que inunda a sua alma, era justamente experimentar de uma relação mais íntima, mais poderosa, mais presente de Deus. E veja, independentemente de hoje, Deus não estar confinado a uma região geográfica, a um lugar e a um elemento, a Arca da Aliança. Através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, um novo templo foi edificado, um novo ambiente nos foi oferecido, e uma nova realidade onde Deus coloca a sua presença nos foi dada. Esse novo templo é uma realidade espiritual que a Bíblia chama de igreja. Esse novo lugar é qualquer lugar onde a gente possa invocar o nome do Senhor, onde 2 ou 3 se reúnam no seu nome. E esse novo espaço, que antes era a Arca da Aliança, hoje é seu coração, é meu coração. E não obstante essa realidade ser assim, todos nós precisamos exatamente daquilo que o salmista anseia. Todos nós precisamos de um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais intenso com Deus. E esse é um anseio do coração de todos nós. Hoje, no meu tempo que eu estava orando e me preparando antes de vir para cá, eu acabei me deparando com um vídeo. É que se eu me deparasse com ele um pouco antes, eu teria pedido para o pessoal nosso, o Yuri e a turma aí, ter preparado ele para a gente ver aqui. Que é algum lugar da Europa em que um cara
ele para e no meio da rua, e ele coloca um chapéu e ele começa a cantar um hino. E a chamada do vídeo diz assim: se você está triste, ou se você está se sentindo ansioso com a sua vida e tudo mais, né, existe uma resposta. E aí o cara começa a cantar um hino. Você vê o vídeo, o cara está cantando um hino com uma voz de tenor dessas maravilhosas assim. E a turma vem jogando dinheiro no chapéu para ele. E o hino fala sobre, ele não cita uma vez a palavra Deus, mas ele fala sobre este que faz com que a gente ande sobre as águas, este sobre quem, quando a gente está sobre os seus ombros, nós somos maiores, mais fortes, esse que nos leva acima dos nossos problemas. E eu comecei a observar o rosto das pessoas no vídeo. E elas começaram a parar e ouvir, primeiramente por causa da voz maravilhosa do cara. Mas à medida que o cara ia cantando a música, iam sendo dado closes nos rostos das pessoas, você ia vendo que as pessoas estavam sendo tocadas pela letra. E daqui a pouco algumas delas estavam chorando, e outras estavam assim, com o rosto impressionadas. E eu compartilhei o vídeo dizendo assim: não importa o que as pessoas digam sobre Deus, o que os seres humanos digam sobre Deus, no fundo, todo ser humano precisa dele. Todo ser humano anseia por ele, mesmo que não admitam isso. Nós precisamos cada vez mais de Deus. Nós não vivemos, para a gente aplicar isso que o salmista está experimentando lá para nós hoje aqui, a gente precisa fazer isso assim: nós não vivemos numa relação com Deus daquilo que a gente recebe no domingo. É muito bom aquilo que a gente vem buscar aqui, ouvir aqui, mas amanhã a gente precisa de algo novo de Deus. E na terça você precisa de outra coisa nova de Deus. E na quarta você precisa de novo. E na quinta de novo. Cada dia nós precisamos experimentar algo novo de Deus. Nós não vivemos da relação de Deus com aquilo que a gente recebeu ontem. Nós vivemos numa relação com Deus daquilo que a gente recebe exatamente agora. Por isso a última canção que nós cantamos, eu acho que tem uma ideia muito profunda sobre essa questão da nossa relação com Deus. Porque ele diz assim: este é meu respirar. A nossa relação com Deus, ela é assim como o nosso respirar. Não é que eu dou uma respirada agora, pronto, hoje está suficiente para o meu dia. Agora eu tento viver o restante do dia sem respirar mais. Não aguenta. Não dá. Mas muitas vezes a gente acha que a nossa relação com Deus vai poder ser assim. A gente recebe um pouco dele e a gente acha que isso é suficiente para a gente viver a nossa semana toda. Para a gente viver o nosso mês todo. Não é. E sem a gente perceber, a tristeza começa a se alojar no nosso coração. E qual é a grande boa notícia disso para nós hoje? É que Jesus, a vinda de Jesus, fez com que essa busca por Deus, por mim, por você, se tornasse algo muito mais simples do que aquela lá da época do salmista. Porque o salmista, ele precisava dessa ideia: eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir no templo. Se eu não for lá no templo todo dia, eu não estou na presença de Deus. Por isso Davi diz: eu quero viver na tua casa. Que naquela época era a ideia do templo. Porque Deus está lá no templo. Mas aí vem Jesus. E Jesus, ele bate um papo com uma mulher, certa vez, na região de Samaria, que ela levanta essa questão teológica, sobre o lugar de adorar a Deus. E aí Jesus diz para ela assim: mulher, crê em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Eu acho muito interessante essa expressão de Jesus. Porque demonstra que Jesus ele é Deus, 100% Deus, mas ele também é homem, 100% homem. E aqui ele está falando como um ser humano. Ele se identifica como ele sendo um judeu. E ele está dizendo assim, vocês samaritanos falam de Deus e pensam sobre Deus, acham que vocês sabem sobre Deus na religião de vocês, mas vocês não sabem. Quem sabe certo sobre Deus somos nós, os judeus. Jesus diz isso, ok? Porque nós recebemos a lei. É o que ele está dizendo para ela. Nós recebemos, Deus se revelou ao mundo através de nós. Lembre-se que Jesus vive num contexto do Antigo Testamento, não do Novo Testamento, ok? Mas aí ele continua dizendo, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para essa mulher e consequentemente para mim e para você, com a vinda do Cristo, com a minha vinda aqui, não tem mais esse negócio de Jerusalém, de Samaria, de catedral, Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Porque para Deus não é o lugar que importa, é a postura do seu coração que importa. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós o buscamos em espírito e em verdade aqui, nós o experimentamos a presença dele aqui. Mas durante a semana, quando nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, no escritório, no ônibus, no metrô, no avião, se a gente busca a presença dele em espírito e verdade, nós experimentamos a presença dele conosco ali. Ele não está mais confinado. A grande verdade é que boa parte da tristeza que se aloja na nossa alma seria banida se nós realmente buscássemos a nossa satisfação em Deus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer realidade. O relacionamento contínuo e consistente com Deus nos inunda de alegria. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito é a alegria. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5, 22, 23 isso. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quanto mais cheios de Deus, mais cheios dessas realidades na nossa vida. Quando nós fazemos de Deus a prioridade do nosso anseio, nós vamos experimentar mais da sua alegria na nossa vida. O salmista tinha convicção disso. No Salmo 43, verso 4, ele diz assim, então irei ao altar de Deus. De novo, você precisa lembrar sempre que o salmista tem essa ideia de que isso é possível só em Jerusalém. Ele diz, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Mas eu e você podemos dizer então, eu irei à presença de Deus agora, aqui no meu quarto, aqui no meu carro, aqui na praça, aqui onde eu estou. Eu irei à presença dele, porque ele é a fonte de toda a minha alegria. E embora eu esteja lidando com a realidade da tristeza, eu tenho certeza que o meu coração vai ser cheio de alegria. Para lidarmos então com a tristeza, nós precisamos levar o nosso anseio a Deus, no sentido de, não de ansiedade, mas de desejo por Deus, ok? Mas em segundo lugar, nós precisamos integrar Deus à nossa vida. Veja no verso 8, o salmista diz assim, conceda-me o Senhor o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida.
Isso é muito interessante porque o salmista ele tem essa referência de que ele precisa ir ao templo para ele ter essa experiência íntima e poderosa com a presença de Deus, mas ele também entende que se ele tem essa experiência, então ele pode experimentar depois disso a presença de Deus com ele de dia e de noite. A ideia do salmista aqui para nós é que a experiência com Deus, ela não é uma experiência limitante. Isso faz um contraste poderoso com a nossa sociedade que, como eu disse, é viciada em entretenimento. Por que a gente precisa de entretenimento? Porque nesse momento do entretenimento eu estou feliz. Mas quando eu saio dali e eu volto para a vida diária, eu não consigo carregar comigo a felicidade que eu experimentava ali no meu happy hour, né? No meu momento de bate-papo com a turma, de dar risada com o pessoal. O problema é que a proposta do entretenimento não tem esse poder de alterar a vida, de nos acompanhar para a vida. Antes da minha experiência com o Evangelho, eu me lembro quantas vezes eu saía com os meus amigos para balada, para noitadas, e a minha grande angústia era ver que o momento estava terminando e a gente tinha que ir embora. A gente ia ter que voltar. Então, o meu anseio era sempre a gente ficar mais tempo junto. Mais tempo junto. Porque quando eu saía dali e eu ia para minha casa, e eu chegava na minha casa, eu entrava na minha casa, eu era tomado de tristeza. Tomado de solidão. Não foram uma ou duas vezes que eu ouvia minha mãe de madrugada, comigo assentado em cima da mesa da cozinha, chorando, e ela dizendo para mim: filho, você precisa de Jesus. É dele que você precisa. Você sabe disso. Porque eu fui criado dentro dessa realidade, eu sabia disso. Mas nós insistimos muitas e muitas vezes em tentar substituir Deus por outras realidades. Nós precisamos nos convencer que isso é impossível. E que a relação de Deus conosco não é uma relação momentânea, mas é uma relação que Ele quer que nós experimentemos na nossa vida. O salmista ele nos ensina que vamos enfrentar a tristeza. É uma realidade que nós vamos ter que lidar com o nosso cotidiano. Mas que Deus é alguém que precisa estar presente conosco em todos os momentos do nosso viver, de dia e de noite. De dia e de noite. Não só num momento, não só numa experiência pontual, não só quando nós nos reunimos, como nós estamos reunidos aqui, para adorar. Não é só quando a gente está num momento devocional, na nossa casa, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, ou orando. O salmista nos ensina que nós precisamos integrar Deus na nossa vida. A gente precisa sair desses momentos aqui e nós precisamos carregar a realidade da presença de Deus conosco, de dia e de noite. O relacionamento com Deus não é algo que acontece em uma etapa do nosso dia, em um momento da nossa semana. E aí a gente segue adiante com a vida, tentando lidar com ela da melhor maneira que a gente puder. Não. O propósito de Deus é nos dar da sua presença, para que nós possamos usufruir dela durante toda a nossa existência. Jesus diz em João capítulo 15, versos 4 e 5, permaneçam em mim. Veja o que Jesus diz aqui: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu vim para uma relação com vocês que é contínua. Não é uma relação estabelecida pela religião, aonde
Você cumpre alguns critérios, algumas metas, e agora você está bem com Deus, e agora você vai cuidar da sua vida, e ver se você faz isso bem para as coisas funcionarem. Não. Veja, a proposta da religião é: empenhe-se o máximo que você puder, quem sabe você não consegue agradar a Deus. A proposta do Evangelho é: dependa de Deus em tudo o que você fizer, e será capacitado para encarar os desafios da sua vida. A proposta da religião gera tristeza. Sabe por quê? Porque uma das coisas que nos entristece é a nossa incapacidade. Não é verdade? Quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente não consegue, a gente fica triste, né? A gente fica chateado. Puxa, eu não consegui fazer isso, não dei conta de fazer isso. Mas a proposta do Evangelho sempre nos inunda de alegria. Porque a alegria do Senhor, de acordo com Neemias, o livro de Neemias, é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim: podem sair. Veja, Neemias, só para você entender, o povo está reunido, que nem nós estamos aqui, adorando, ouvindo a leitura das Escrituras, orando, e aí vem um quebrantamento de Deus sobre eles, naquele tempo de adoração comunitária. E aí como é que Neemias despede o povo? Não é? Qual é a bênção de Neemias? Aquela que eu dou no fim, né? Como é que Neemias despede o povo? Olha o que ele fala: podem sair, vão para casa, pega a costela lá com o Fabiano, comam e bebam do melhor que tiverem, convida alguém para comer com você na sua casa, repartam o que você tem preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, para a gente lidar com a tristeza, quando ela procura se alojar de forma disfuncional na nossa alma, nós precisamos levar o nosso desejo a Deus, mas nós também precisamos integrar Deus à nossa vida. Deus precisa sair do espaço da nossa religiosidade, da nossa religião. Deus precisa sair dessa esfera onde a gente acha que a gente está com Ele apenas em momentos como este aqui. Ou quando a gente está lá em casa, na nossa casa, num momento lendo a Bíblia e orando. E a gente precisa levar Deus para o momento da gente comer a costela. Para o momento da gente celebrar. Para o momento da gente viver a vida diária da gente, entendendo que Deus continua com a gente naquilo ali que a gente está fazendo. Aí o nosso coração começa a ser tomado da alegria que vem dele, e isso gera em nós força. Mas em último lugar, para a gente lidar com essa tristeza como uma realidade disfuncional na nossa vida, nós não apenas precisamos levar o nosso desejo ao Senhor, não apenas precisamos integrá-lo na nossa vida diária, mas nós também precisamos seguir a direção da sua palavra para a nossa vida. Veja o que o salmista diz aí no verso 3 do Salmo 43. Ele faz uma oração dizendo assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. De novo, para o salmista, essa ideia de estar com Deus é ir para Jerusalém, é ir para o templo, é ali que o Senhor está. Como é que isso funciona para a gente? A palavra de Deus nos leva para o coração de Deus, para a consciência da presença dEle conosco, para a realidade de que Ele está ao nosso redor, Ele está conosco, Ele está em nós. Uma das consequências que geram tristeza na nossa alma é a nossa insistência, pelo menos a minha insistência. Talvez você seja uma pessoa assim, mais devotada do que eu, mas a minha insistência, ou eu posso falar a nossa insistência
de, apesar de crermos em Deus, procurarmos fazer tantas vezes as coisas segundo aquilo que a gente quer fazer, e não segundo aquilo que Deus diz que a gente deve fazer. Você é assim? Eu sou. Muitas vezes eu sou. Muitas vezes eu sei aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sei aquilo que as Escrituras me dizem para fazer. Mas ainda assim eu insisto em querer fazer do meu jeito. E não do jeito de Deus. E todas as vezes que nós fazemos isso, o nosso coração é inundado de tristeza. Às vezes a gente é iludido por alguns momentos, né? Parece que a coisa está dando certo, está tudo funcionando bem. Mas daqui a pouco a gente vê que não estava bem, não estava certo, não era por aí. A palavra de Deus nos avisa a respeito disso. Veja Provérbios capítulo 14, versículo 12 e 13, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Não precisa levantar tua mão, ok? Mas quantos aqui já tiveram uma experiência assim? Eu já tive. Escolhas que eu fiz, que no momento me trouxeram alegria, e que parecia o caminho ideal, o caminho certo, mas que depois o resultado final foi tristeza. Porque não estavam de acordo com aquilo que as Escrituras propunham para a minha vida. Quando o salmista ora aqui dizendo: Senhor, lança a tua luz, traz a tua luz. Ele está se referindo à ideia de Deus trazer a ele a lei à sua mente. A palavra dele à sua mente. Porque a expressão luz e a expressão verdade, quando elas aparecem na Bíblia, elas estão sempre se referindo, sem exceção, elas estão sempre se referindo à sabedoria de Deus que nos é dada através da lei, através da sua palavra. É sempre essa referência, é sempre essa relação. Um dos primeiros versículos que eu aprendi no ministério infantil, né, no Espaço Kids, quando eu era criança, né, e eu ia na igreja, na escola bíblica dominical, foi esse aqui. Na verdade eu não aprendi nessa versão que essa é da NVI, eu aprendi na atualizada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até hoje. Né? O que foi? Passei? Já estava, né? Muito bem. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é. Às vezes nós olhamos para a Bíblia, olhamos para esse livro como um livro chato, como um livro difícil de ser lido, como um livro que eu não entendo. Mas veja, o que Deus nos revela sobre esse livro é que ele é o pulsar do coração de Deus para mim e para você. Ele é a mente de Deus para mim e para você. Através dele nós encontramos luz, nós encontramos direção para o nosso caminho. As Escrituras nos colocam na direção do coração de Deus. As Escrituras nos capacitam a dar passos de acordo com a mente de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus. Quando nós seguimos a orientação da palavra de Deus para a nossa vida diária, nós podemos ter problemas, ok? Não existe
Em nenhuma parte das Escrituras a garantia de que se você crê em Deus, se você anda com Deus, se você confia em Deus, se você ora, se você lê a Bíblia, se você faz qualquer outra coisa, que você não vai ter problema na sua vida, ok? Se você ouvir alguém dizendo isso para você, ele está mentindo, tá certo? Se você ouvir algum pregador, pastor, profeta, apóstolo, seja quem for, dizendo assim para você, venha na minha igreja, venha na campanha tal, faça tal coisa, porque você não vai ter problema na sua vida, é mentira. Ok? Ele está mentindo para você. Não existe isso. Todos nós, enquanto vivemos nesse mundo aqui, vamos ter problemas e vamos ter tristezas. Mas as Escrituras nos garantem que se nós, no meio das nossas lutas, no meio dos nossos problemas, no meio dos desafios da vida diária, nós mantemos o nosso coração alinhados com a palavra de Deus, direcionado pela palavra de Deus, nós vamos ser envolvidos pela alegria do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio aos enfrentamentos da vida diária. Jesus nos promete isso. Eu gosto desse versículo de João, capítulo 15, versículo 11. Jesus diz assim: tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando você pensa em Jesus, e Jesus representa Deus, né? Então quando você pensa em Deus, como é que você pensa nele? Qual a imagem que você tem dele? Leia esse versículo. Ele muda a sua imagem de Deus, sua imagem de Jesus, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, elas têm uma imagem de Deus como um sujeito carrancudo, não é não? Jesus como um cara bravo, ou sério. Mas Jesus fala assim: eu tenho falado essas coisas para vocês, eu tenho dado a vocês a minha palavra, para que a minha alegria... Então Jesus era um cara alegre. Deus é alegre. Ele se entristece, mas ele é cheio de alegria. A tristeza no coração de Deus é um sentimento passageiro. Não é a realidade inerente ao seu ser. Assim como a tristeza no nosso coração também deve ser uma realidade passageira. E não alinhada ou alojada na nossa alma. Então a tristeza, ela se transforma numa realidade disfuncional em nós quando ela se torna uma realidade que fica alojada em nós. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que sim, nós, enquanto vivemos aqui, vamos sim ter momentos de tristeza. Mas isso não pode ser a realidade que nos caracteriza. Porque Jesus diz que o que o caracteriza é a alegria. Ele diz: olha, se você andar comigo e você seguir as minhas palavras, eu vou dar a você a minha alegria. Eu sou um cara alegre. E a minha alegria vai encher a vida de vocês, vai encher o coração de vocês. E vocês vão experimentar uma alegria que é completa. Voltando novamente a mencionar os pais do deserto, a orientação que eles davam para que uma pessoa pudesse vencer a tristeza na sua alma é que a mesma deveria redirecionar os seus desejos para Deus. Para você entender o que eles estão falando aqui, é que os pais do deserto, eles eram um movimento monástico. Então as pessoas, elas iam procurar Deus, iam lá para o monastério, e elas tinham que abandonar coisas que elas deixavam na sua vida. E aí, com o passar do tempo, elas começavam a se lembrar das coisas que elas haviam abandonado, e elas começavam a ficar tristes. E aí os pais do deserto diziam para eles: olha, você precisa redirecionar, você está triste porque você está tendo desejo lá pela mulher. Você precisa redirecionar esse seu desejo para Deus. Você está triste porque você está tendo desejo de se embriagar lá como você fazia antes. Você precisa redirecionar esse seu desejo para Deus. O mesmo passa comigo e com você.
O Evangelho nos alcança, nós começamos a andar com Deus, temos uma experiência com a sua alegria e às vezes vai passando o tempo, de repente nós começamos a sentir uma tristeza na nossa alma e nós às vezes não entendemos muito bem por que a gente está se entristecendo. Mas às vezes é porque o anseio pelo pecado, pela escravidão, começa a bater a porta do nosso coração de novo. E a gente começa a achar que a vida que a gente tinha antes, que a gente levava antes, talvez fosse melhor. A gente começa a ter saudade de coisa que a gente não deveria ter saudade. Desejo de coisa que a gente não deveria ter desejo. E aí o conselho dos pais do deserto é: redirecione os seus desejos para Deus. Substitua esses desejos pelo seu desejo por Deus. Eles diziam que a pessoa precisava fazer de Deus o desejo maior do seu coração. E o conhecimento do Senhor a maior meta da sua vida. Então, segundo eles, o coração seria tomado por uma alegria incontrolável. Porque toda tristeza é, em última instância, um indício de que nós precisamos de Deus mais do que de qualquer outra coisa na nossa vida. Enquanto nós estivermos nessa era de maldade, nós nunca vamos nos livrar de todo da tristeza. Nós sempre vamos ter muitos momentos em que a gente vai ter que dizer como salmista para a nossa alma: por que estás triste dentro de mim, ó minha alma? Por que estás assim tão inquieta? Mas chegará um dia em que toda tristeza definitivamente será banida da nossa história. Por esse dia é que eu e você precisamos ansiar. O dia em que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. O dia em que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque essa antiga ordem aqui, de rebelião contra Deus, já vai ter passado. Ansiar por essa nova ordem precisa ser o grande desejo do nosso coração. Enquanto Deus nos encaminha para ela, nós precisamos continuar cantando: esse é o meu respirar, esse é o desejo maior do meu coração. Tua palavra vivendo em mim.